Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. E neste episódio nós vamos conversar com Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, uma empresa com 25 anos de mercado, que está passando por uma transformação profunda em busca de uma posição merecida no mundo do marketing e das vendas. Uma empresa pode se reinventar depois de 25 anos? Jonatas vai explicar aqui que está buscando isso. Depois de uma trajetória consolidada no marketing digital, a empresa passa por uma virada de 180 graus, com um novo posicionamento, novos produtos e uma ambição clara, disputar um espaço de forma mais direta com grandes players desse universo. Jonas, bem-vindo por ter aceitado aqui, muito obrigado. Estamos iniciando nossa conversa. Queria te agradecer a viagem que você fez para estar aqui conosco. Eu que fico agradecido, né, de vir ainda gravar numa cidade que eu tenho um carinho tão grande. Morei aqui, trabalhei como diretor comercial da Matrix, que na época, em 2001, era um dos 5 grandes provedores do Brasil, e ali na Nereu Ramos, né? Então tive uma vida aqui muito intensa através dessa empresa catarinense, né? Um privilégio estar aqui, muito obrigado. Que bom, prazer. Bom, a gente, estudando um pouco a tua trajetória profissional, consta lá uma experiência na área de fotografia, depois alguns acontecimentos na tua família, você se obrigou a conversar com um amigo seu que produzia, tinha lavoura, você diz com orgulho que você foi vendedor de batatas, e você hoje é dono de uma super empresa. Fala um pouquinho sobre esses desafios lá de trás, né? Foi uma grande aventura, né? Porque eu quebrei como fotógrafo justamente porque eu não sabia vender. E o que eu me considero hoje não é um CEO, eu me considero um vendedor. E acho que os CEOs têm que ter essa pegada, né? Uma empresa tem que estar sempre voltada a vendas, né? E aí eu estava naquele período da vida, assim, um pouco rebelde, e esse meu amigo que plantava batatas na Serra Gaúcha, uma cidadezinha chamada Santa Maria do Herval, que só se fala alemão até hoje, quando chega na cidade, e convidou para vender, e eu pegava um caminhãozinho, carregava sozinho, com quase 1 tonelada de batata, descia a serra e vendia de bar em bar, né? E aí eu que odiava vender, não sabia vender, eu passei a ser um vendedor de commodity, que é a coisa mais difícil que tem de vender, né? Esse mesmo amigo depois montou uma revenda de computadores e me convidou para começar a vender, né? Aí começou a minha carreira na tecnologia, que me trouxe até aqui do zero ali, como vendedor, gerente, diretor comercial, e até ter a oportunidade de virar sócio da Dinamize, que era uma startup bem pequenininha quando eu comprei, tinha 23 clientes, faturava 16 mil por mês e tinha 1 funcionário, né? Ou seja, empreendedor com desafios gigantes. Você já imaginou naquela época que você chegaria onde chegou? Jamais. Gostaria de dizer que sim, tá? Planejei minha vida e tal, mas não. Era bem feliz. De quantos anos isso? Há quantos anos? São mais de 30 anos de carreira, né? Você comprou a Dinamize nessa época? Não, a Dinamize em 2005. 2005, 20 anos. 2005. Eu tenho 20 anos de Dinamize e a empresa tem 25, porque ela nasceu em 2000. Mas entre 2000 e 2005 trocaram muito sócio, ela praticamente quase quebrou, né? E quando eu comprei, a gente reposicionou, reinventou, porque eu percebi na época, vindo dessa carreira de provedores, inclusive da própria Matrix, que o e-mail marketing na época seria uma mídia que teria uma grande explosão, né? E eu estava certo. Você disse que era um péssimo vendedor, não gostava de vender. Então você concorda que o empreendedor ele precisa ser vendedor e não ser um palestrante de PowerPoint? Acima de tudo, o empreendedor tem que ser vendedor. Uma empresa passa a existir quando ela tem o primeiro cliente. Depois de vender é que os outros setores vão, né? Vão entregar, produção, cobrar, atender. E a venda ela é o grande pulmão, né? E também é a grande bússola da tua empresa, né? Então eu estou sempre de olho no número da venda. Porque se a venda cai, nós temos um ano de crise, por exemplo, algo do gênero, o CEO já tem que planejar cortes, planejar, segurar investimentos e tal. Então a venda, ela, acima de tudo, além de ser o grande motor, ela também é o grande termômetro do futuro da empresa, né? Sim, e a Dinamize tem uma imagem de uma empresa consistente no CRM voltado para a comunicação, para as ferramentas de comunicação.
mas eu li um material recente teu, onde você fala da virada de 180 graus, que você está lançando novidades na Dynamize com CRM mais para business. Você podia falar um pouquinho sobre essa tua virada de chave? É isso? A gente tem uma grande referência no Brasil, catarinense de Florianópolis, que é a RD Station, né? Que a gente admira muito. Uma empresa que foi uma das maiores vendas que já aconteceram, 1,8 bi, né? Para TOTOS. E há uma confusão aí, porque se chama de CRM o meu mercado, o mercado da RD, que é um mercado que não está errado, né? Customer Relationship Management, né? Que é a comunicação com o cliente que dá um alto impacto no resultado, usando e-mail marketing, WhatsApp, SMS, entre outras mídias. E existe o CRM software mesmo, que é o CRM de contatos, onde tu coloca os dados, insere os dados, segmenta a base, né? E é esse produto que a gente está lançando agora. Então, ele é complementar ao CRM de comunicação, o CRM de dados. Porque, na verdade, todo o futuro da internet, tudo que significa de mais valioso hoje para uma empresa, chama-se dados. Exatamente para escapar desse sequestro financeiro representado por Meta e Google, que concentram hoje aí 80% a 90% da mídia da internet. Com isso, eles entregam muito mal o conteúdo. Hoje, publica no Instagram 10%, entrega para 10% da tua base. Né? Só se aumentar a verba. E a verba cada vez mais cara, a palavra-chave. Então, se você ter a própria base de dados e ter o veículo próprio, que é muito representado pelo e-mail, pelo SMS, enfim, é muito importante e muito estratégico para todas as empresas. Essas ferramentas não necessitam prioritariamente de e-mail? Se o e-mail sumir, vamos imaginar que o Google e Meta dizem, não precisamos mais de e-mail, a gente tem um satélite exclusivo nosso, não precisamos de ninguém. Como é que ficariam empresas como as de vocês? Hoje a gente vai muito além do e-mail, né? Para ter uma ideia, o Sicredi, que é nosso cliente, vendeu 300 mil em iPhones na Black Friday com o pop-up que a minha ferramenta coloca na capa do site. Então, a nossa ferramenta, esse mercado que a gente atua, que a RD atua também, ele se baseia muito também no comportamento do consumidor, né? Então, quando tu abandona o carrinho com alguns produtos, o meu software automaticamente vai enviar um e-mail para o cliente com os produtos abandonados, o e-mail. E o e-mail, aí eu vou te contar uma história muito engraçada. Né? Em 2009, eu estava há 4 anos na Dynamize, cheio de dívidas, me endividando para crescer, e eu abro o exame e tem uma matéria de página dupla, em 2009, escrito, o e-mail morreu. E desde lá eu vi o e-mail ser assassinado dezenas de vezes. Todo mês. Né? Assim como o rádio, cinema e outras tantas mídias. Né? E é um grande paradoxo, né? Porque o e-mail ele é da década de 70, né? Junto com o nascimento da internet nasceu o e-mail. Perfeito. Mas é uma tecnologia tão robusta e tão eficaz e representa tanto a tua própria identidade na internet, o teu veículo próprio, que a gente não consegue enxergar hoje ele ser substituído por nada. Muito do que a gente fazia por e-mail migrou para outras mídias, né? Antigamente o pessoal namorava os colegas por e-mail, a minha sogra mandava o PPT de autoajuda por e-mail, as fotos eram por e-mail das viagens, né? E tudo isso foi migrando para diversos apps. E aconteceu uma coisa curiosa, né? O e-mail ficou limpo e o e-mail virou uma ferramenta corporativa no mercado de trabalho e da família. Boa. Então, quando o assunto é muito grave, tu manda um e-mail. Então, hoje a gente não enxerga esse cenário, mas o software ele vem justamente em cima dos dados todos, ele trabalha em muita coisa. O WhatsApp, por exemplo, hoje é uma tendência fabulosa, né? Todos os segmentos, né? Então pode ser que o e-mail caia, vai seguir o WhatsApp, as formas de comunicação vão seguir existindo, né? Mas hoje a gente enxerga o e-mail com um futuro muito bom. Na verdade, cresceu muito o resultado do e-mail marketing após a pandemia. Vai se continuar falando do funil de vendas, topo do funil, fundo do funil, ou tem alguma mudança na maneira como as empresas perseguem o lead, tem influencers hoje, tem um monte de inputs que as pessoas recebem. Como é que está essa gestão? Na verdade, esse é o grande problema da comunicação e marketing, né? As mídias não param de se multiplicar, né? Então, a busca, por exemplo, que quando era só Google, era muito fácil para todos nós, né? Administra ali e acabou. Hoje, entre os jovens, mais de 50% das buscas já são no TikTok. E agora chega a inteligência artificial, que está migrando buscas para a inteligência artificial. Então, hoje a gente está estudando, por exemplo, como alimentar as inteligências artificiais com dados profundos da Dynamize. Porque quando o próximo for perguntar, ela já aprendeu sobre a minha empresa.
Então, hoje, a quantidade, se pegar só o Instagram, tu tem ali mais de 12 verticais, entre carrossel, reel, post, mensageria, né? Sim. Então, hoje está muito desafiador e muito complexo, mas o funil, ele segue existindo. O problema é que são muitos funis, ou o funil com muitas variáveis, né? O meio de funil, o topo de funil, tudo isso hoje é muito mais complexo, né? Bom, você, nesse lançamento dos teus produtos, você fala em dashboard. E o CRM são as duas vertentes novas que você está lançando no mercado. Essa transformação se deu porque os concorrentes deixaram brechas para você ocupar, ou internamente você falou, ou a gente faz isso, ou nós não vamos para frente? Interessantíssima a tua pergunta, porque em 2019 o meu ticket médio era R$300, entrando na pandemia ali, e hoje o meu ticket médio é 1.000. O meu foco era PME, então eu tinha muito mais cliente com cancelamento mais alto e, portanto, eu tinha um atendimento pior, né? E na época eu tinha mais de 10 filiais, sendo 4 fora do Brasil. Eu tinha aberto Toronto, no Canadá, Londres, na Inglaterra, Lisboa, em Portugal e Boston e Orlando, nos Estados Unidos. Então eu estava na ponte aérea global, gastando uma fortuna, né? E deixando de lado um dos melhores países do mundo para empreender e ganhar dinheiro, que é o Brasil, e uma das melhores cidades, ou a melhor do mundo, que é São Paulo. E a pandemia fez tudo isso mudar, né? A pandemia, ela fechou Portugal, que eu tinha recém comprado a franquia de Portugal, eu abri muitas franquias fora do Brasil, né? E eu tinha recém comprado a franquia de Portugal, tinha contratado o CEO, cai a pandemia, fecha tudo, e o e-commerce e o digital, ele muda radicalmente, né? Então, há uma evolução da cultura digital, e o e-commerce brasileiro, que não era o mercado que eu gostava de trabalhar, ele passa a ser um mercado fabuloso. Sim. Porque não dá nem para comparar, né, a cultura digital do brasileiro pré e pós-pandemia. E aí a gente decide mudar o foco, eu fecho tudo fora do Brasil, fecho as operações e faturo mais hoje com apenas 2 operações, São Paulo e Porto Alegre. São Paulo e Porto Alegre. Qual é o time que você tem hoje? Quantos funcionários? Eu tenho 54 funcionários, porque eu tenho um time muito qualificado. Para ter uma ideia, um concorrente meu que faturava metade do que eu faturo foi vendido agora há pouco com 90 funcionários, né? E eu faturo o dobro do que ele com 54, porque eu tenho uma empresa muito sistematizada e muito qualificada a folha. Então, minha folha talvez até fosse o mesmo valor do que a dele. Sim. Mas é uma folha bastante qualificada. Você já tem a apuração da mudança na cultura da tua empresa com esses novos lançamentos, com a empresa que é a Dinamize hoje? Sim, ela é uma empresa totalmente diferente do que ela era e é muito difícil, viu? E acho que só quem passa por 25 anos de trajetória para viver o que eu vivi, porque eu tinha franquias comigo que estavam comigo há 15 anos, era da minha família, né? E tu ter que desligar essas franquias, ter que demitir pessoas que estão contigo há 10, 12, 14 anos. Mas como CEO, porque eu comprei o controle da Dinamize há 2 anos, né? Até 2 anos atrás nós éramos em 3 majoritários. Hoje eu tenho 99%. Sim. E eu cuidava do marketing, da expansão. E quando eu compro o controle, eu boto o chapéu de CEO, que é muito bonito, né, quando o pessoal fala CEO, mas é um cargo muito desafiador, muito solitário. Sim. Mas que eu sabia que ao assumir essa responsabilidade, inclusive sobre a folha de pagamento, sobre várias pessoas, né, eu não podia brigar com os números. A gente não pode brigar com o número, né? E aí tem que fazer o que tem que ser feito. E aí houve uma mudança geral de cultura, de perfil. Então, meu atendimento hoje, o NPS é 100%, porque eu mudei todo o perfil da carteira. Sim. Para ter uma ideia, 5% do meu faturamento em 2019 era e-commerce e hoje 45% do meu faturamento é e-commerce. Pô, uma escala impressionante. Impressionante. E eu sou muito forte na área de serviço, então pega a área de saúde, eu atendo Albert Einstein, Fleury, mais de 55 Unimedes no Brasil, entre vários hospitais, na parte Quando de você fala que também. você atende tudo isso, o que você está oferecendo? A parte de comunicação, que é muito personalizado, eu tenho repetido SMS, WhatsApp e e-mail, mas é um software que vai muito além disso, né? Ele te dá um relatório de quem clicou no e-mail, quem leu, ele age conforme o comportamento do consumidor. Então, se ele entrou no site a primeira vez, ele recebe um e-mail de boas-vindas, e a nossa plataforma configura justamente essas automações que permitem que tu se comunique com a tua base de clientes de forma automática, de acordo com o comportamento dele. Abandono de carrinho, boas-vindas. Se ele tenta sair do site, ele pode abrir um pop-up ali, que a gente chama de pop-up de saída. Antes de sair, deixa o teu contato aqui.
E a jornada do consumidor que o Google tem, aquelas avaliações, isso, vocês chegam a dar uma olhada nisso? Vocês usam esses resultados que esses clientes têm ou não é a praia de vocês? Como assim? Tu diz dos reviews? Os reviews de Google. Não, tu pode... Tudo que você faz hoje na internet pode cruzar, né? Então, tu pode cruzar muito a nossa ferramenta, por exemplo, com rede social também. E puxar clientes da rede social para o e-mail, por exemplo, ou levar do e-mail para a rede social. E isso é o bacana, né? Eu conseguir fazer esse omnichannel, de usar vários canais, múltiplos canais, é o correto hoje. O que a gente percebe é muita gente descuidando justamente do e-mail, por achar que o e-mail está em desuso ou não funciona, né? Isso é um erro. E como é que vocês conectam marketing e vendas de uma forma mais eficiente? Porque nós estamos falando o tempo inteiro aqui de comunicação e marketing, né? Você deu um exemplo da Secrisa, não? Do Sicredi. Sicredi, que fez uma venda fantástica. Como é que os teus serviços, né, os teus produtos podem ajudar as empresas a vender mais, considerando segmentos pequenos? Estamos no mercado regional, tem muita empresa regional, né, algumas muito grandes, mas tem muita empresa pequena. Como é que empresas de porte menor do que talvez a maioria dos teus clientes, os mais lucrativos, poderiam fazer uso dessas ferramentas? Na verdade, a minha carteira ela é muito vasta, né? Eu tenho clientes muito pequenos e eu tenho clientes muito grandes, né? Então, a Bibi Calçados, por exemplo, quando começou conosco ano passado, aumentou em 60% a venda no ponto de venda. A nossa ferramenta ela é para venda. Ela faz a caixa registradora tilintar. Então, se tu pegar o e-mail marketing puro, né? Tu dispara um e-mail hoje, nas primeiras 24 horas, é onde está o maior resultado. E vende muito. Então, tu pode usar ele para venda direta, pode usar ele para vender pizza, para levar gente para a tua padaria, para o ponto de venda, ou para alavancar a venda no e-commerce direto, né? Mas ela é uma ferramenta de alto impacto, impacto muito agressivo e que funciona melhor nas primeiras 24 horas. E o e-mail também ele tem uma característica de que você deve usar ele com bastante frequência, né? E usar o WhatsApp, que é muito mais caro, né, do que o e-mail marketing, como uma ferramenta já um pouco mais de nicho. Então, quem respondeu, quem está ali no abandono de carrinho, quer dizer, já escolheu o produto, aí tu usa para fazer um follow-up ou para ir um pouco mais em cima, né? E esses produtos novos que você está lançando, quais são os diferenciais em relação à concorrência? Bom, você falou da RD, depois você falou agora de um concorrente que foi vendido. Então, qual é o diferencial que o pessoal vai perceber quando conversar com a Dinamize? Hoje a RD segue sendo uma grande referência para a gente, mas a RD agora iniciou a botar um foco dela junto com a TOTVS ali na parte de e-commerce. A RD ficou muito notória justamente pelo PME, pela parte de serviço, né? Então aí nesse ponto a gente está à frente, né? E o CRM que a gente está lançando tem um grande diferencial de a gente ter encomendado esse CRM. Encomendado para quem? Para uma empresa especialista em SAP. Então, é uma empresa do métier de software de dados que desenvolveu um CRM tailor-made, que a gente chama, né? Feito sob medida, do inglês para o português. Não é um Frankenstein. Não, é feito sob medida para o perfil que a Dinamize brifou. E esse CRM, ele nasce integrado com a Dinamize, mas a gente também vai vender ele separado, né? Vai vender ele sozinho. E o que a Dinamize faz hoje que o mercado ainda não percebeu? Pode contar aqui para nós? Bom, a Dinamize, eu sou um pouco, vocês devem ter percebido que eu sou um pouco crítico à venda da empresa, né? E uma empresa de 25 anos, ela passa uma segurança muito grande. Então, a gente investiu numa tecnologia que ela é hoje a melhor do Brasil. Eu falo isso de boca cheia porque a gente usa linguagem Go de programação, que é uma linguagem do Google, que Netflix usa, Uber usa, esse pessoal todo, né? A gente tem uma infraestrutura Amazon, AWS, nos Estados Unidos, e o grande diferencial que é um motor próprio de envio. Então, os e-mails que a gente envia pelo motor próprio que fica em Paris e Amsterdã. Então, a gente tem uma estrutura global de dados, com uma tecnologia que só se compara às americanas. Nenhuma brasileira hoje tem a tecnologia que a Dinamize tem, só que unido a uma empresa que não tem a pressão de vender a companhia, tá? Quando tu entra num processo de venda, que a RD passou, muitos passaram, e cada um tem o seu papel, né? Sim. Então agora tem uma concorrente europeia que entrou, que já fez um statement ali, que quer vender a empresa em 2 anos. Quem quer vender a empresa rápido não consegue oferecer qualidade. Engorda a empresa para vender. Exatamente. Então é o seguinte, ela passa a vender o software a qualquer custo. Exemplo,
não faz contrato de 12 meses com multa. Qualquer empresa de SaaS, que é Software as a Service, que não faz contrato com multa, ela não tem controle sobre a sua qualidade. Porque tudo que eu contrato com a Amazon hoje, de infraestrutura de dados, de banda de internet, números IPs para entregar e-mail, né, é baseado na minha venda, no que eu tenho. Então, eu tenho programado hoje quantos clientes eu vou atender na Black Friday de novembro. Sim. Porque eu já tenho uma perspectiva de crescimento, porque eu tenho contratos com multa. Sim. Então, são contratos sérios. Alguém que me contrata é porque quer ficar comigo 12 meses. Claro. Né? E esse cara que ele está preocupado em vender, ele está preocupado em engordar, botar para dentro. A qualquer custo. Então ele bota lixo. Se tu bota cliente lixo para dentro, a tua qualidade de entrega de e-mail despenca. Reputação, cara. Reputação. A gente está numa área que é muito curiosa, né? Reputação, e eu também sou um banco, porque no meu servidor estão os dados completos, inclusive de e-commerce de bancos, Sim. de supermercados, de empresas como Tigre Tubos e Conexões aqui de Santa Catarina, Queires, Cassol, Via Inox, né? Então, tu olha a responsabilidade que eu tenho de armazenamento e de reputação para chegar lá. Então, uma empresa de 25 anos como a minha, hoje ela é única, né? Eu não tem mais nenhum concorrente independente no Brasil, apenas a minha empresa. Que bom. Dá uma ideia do tamanho dela em termos de faturamento, clientes atendidos, presença no Brasil e no exterior. Você tem 2 escritórios no Brasil, mas tem clientes de fora. Como é que é o tamanho que você tem hoje? Hoje a gente fatura no ano 24 milhões, atendemos em torno de 11 mil marcas. Aí eu tenho que abrir um pequeno parênteses. Tá? Eu tenho hoje o UOL, o provedor UOL, ele vende um white label nosso, né? Para o PME, que é um outro software. Né? Então, marcas dinamistas são em torno de 5 mil e eu tenho 7 mil clientes lá junto com o UOL. Né? E hoje a gente tem clientes em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil. E fora do Brasil, especialmente na Europa, a gente tem vários clientes. Né? França, Espanha, Portugal, Inglaterra, né? E Santa Catarina, eu abro esse parênteses também, que é um estado que a gente é muito forte e que eu estou contratando nesse momento, e é um estado extremamente desafiador e único na Federação Brasileira, por várias questões, né? A primeira é que a principal cidade econômica que a gente fala não é a capital, né? É Joinville, mas tem uma economia 100% fracionada. Né? Sul do estado tem uma característica, o oeste com os embutidos e agropecuária, tem as malharias, tem a metal mecânica do Vale do Itajaí, tem o turismo. São as 6 capitais catarinenses. Cara, é incrível. O cara que vai trabalhar com vendas em Santa Catarina, ele tem um desafio extra em relação ao resto do Brasil. Sem dúvida. E onde é que a Dinamize quer chegar nos próximos 5 anos? Estamos em 2030, vamos dizer assim. Perfeita pergunta, porque eu comprei o controle, né? Fiz uma grande virada na companhia nos últimos 2 anos de posse do controle. E desses 24 milhões, a minha intenção é faturar 100 milhões. É muito ambicioso, tá? É difícil, mas é possível. E eu acho que a gente tem que pensar grande, sonhar alto, né? Mas com muita responsabilidade. A dor é a mesma, pensar grande ou pequena. Exatamente. Você falou de 1,8 bi da RD. Se fosse vender a tua empresa hoje, quanto? A minha empresa hoje está avaliada numa média de 100 milhões. 100 milhões de reais. Esse 1,8 bi da RD teria que ser posto uma lupa, né? Porque foi uma coisa totalmente fora da curva. Surpreendeu até os donos. Porque ela era uma empresa com muito valor, incrível, né? Mas se tu falar, por exemplo, em 300 milhões, 400 milhões, já é um valor sensacional, né? Claro que esse 1,8 bi ele envolve uma série de coisas, ações e tal. Não era, acredito eu, o valor real da companhia, mas por N situações momentâneas ali, ela chegou nessa valuation, né? Mas 100 milhões, eu fico muito feliz que a minha empresa é avaliada em 100 milhões. Eu acho um número fabuloso. E eu busco 100 milhões de faturamento para que a valuation dela, claro, acompanhe esse número. Né? Que daqui a 5 anos ela vai valer tem muito mais. Tem o valor de 1 bi. Claro, pode ser. Se você tivesse que dar um conselho para alguém na área de empreendedorismo, na área digital, na área que você está, qual ou quais conselhos você daria para quem está pensando em entrar e botar seu dinheiro nesse negócio? Para quem ouviu a comunidade acontecendo aqui. Então, para quem ouviu a penúltima pergunta, não pense em fazer 100 milhões nem vender por 1 bi. Pense em buscar um produto, né? Toda empresa ela gira em torno do produto. Todo mundo fala muito do time e o meu time é espetacular, eu pago muito bem, valorizo muito, mas o produto é a verdadeira razão do sucesso de uma empresa e o produto, ele inclusive blinda a tua equipe.
Se tu perder um grande vendedor, mas tu tiver um bom produto, tu atrai com facilidade outros bons vendedores. Quando tu não tem um bom produto, tu fica muito dependente da equipe, né? E é bom haver um equilíbrio, porque em SaaS e serviço precisa muito da equipe, porque as pessoas personalizam um produto intangível, né? Mas eu diria assim, se preocupe com o produto, para quem vender, que é a escala, né? E acima de tudo ser muito feliz, né? Eu acho que ninguém precisa de 1 bi ou nem 1,8 bi, né? Ninguém deveria precisar de tanto dinheiro, né? Então eu sou muito feliz com uma empresa que eu nunca tive fundo de investimento, estou endividado para poder colocar grana no caixa da empresa e dar os saltos que eu estou dando agora, né? Mas especialmente a gente tem que ter essa consciência de que a vida é agora e ter uma empresa feliz, divertida, em que tu surfa a vida obtendo resultado e gerando resultado, né? E aí esses 100 milhões talvez eles venham naturalmente. Sim, né? Organicamente. Organicamente. Jonatas, reinventar uma empresa dá mais medo do que abrir uma empresa nova. Mas aí está a diferença entre quem segue e quem desaparece. É isso ou não é isso? Sabe que eu acabei de concluir em janeiro agora a saída da minha grande companheira, que era uma diretora do board da empresa, que estava comigo há 21 anos. Sim. Aí tu vê assim, como eu estou há 20, ela era mais antiga. Ela era a única funcionária que a empresa tinha. Sim. E ficou comigo 21 anos. E foi uma saída natural, faz parte da vida, né? As coisas em algum momento se encerram, né? Mas é um sofrimento bárbaro, tu perder uma companheira de 21 anos no board da tua empresa. Mas faz parte de tu revolucionar uma empresa para que ela não acabe, porque tu tem que se reinventar. Então muita gente vendeu as companhias, achando até que não teria futuro, que o Google ia tomar conta e tal. E eu estou reinventando uma companhia que tem uma geração de caixa absurda. Para ter uma ideia, nosso EBITDA é de 49%. A gente é muito feliz, a gente avança, a gente dá muito resultado. Mas não é fácil fazer essa revolução. Ela é emocionalmente muito dolorida. Muito bom, Jonatas. Agradeço muito você ter vindo aqui, né? Obrigado pelo carinho que você conversa com a comunidade acontecendo aqui. Eu vou deixar o microfone ali à tua disposição para a gente encerrar com uma mensagem tua para a nossa comunidade aqui. Primeiro eu quero agradecer porque eu fiquei surpreso, acho que é um dos melhores entrevistadores que eu já tive na minha carreira, 30 anos de carreira. Viu? Perguntas muito boas, entende do assunto, entende da comunicação profundamente. Né? Muito gentil. Meu recado para a galera é o seguinte, não se assustem tanto com a inteligência artificial, a parte do ser humano ela é muito importante e pensem sempre no produto e na venda. Todos os outros segmentos e setores são extremamente relevantes de uma empresa, né? Mas o produto e a venda, eles têm que ter um cuidado permanente para que as outras áreas consigam orbitar, né, e crescer organicamente em volta. Elas não são menos importantes, mas o produto e a venda são o coração e o pulmão de uma empresa. Isso é muito importante. Sempre, foco nisso, não tem erro. Muito bom. Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, diretamente para vocês do Acontecendo Aqui. Agradeço muito a vinda dele aqui e a vocês pela audiência. E até o próximo podcast aqui no Instituto Bertol, em Florianópolis.